Um feliz sábado a todos e a todas. Hoje uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição, uma bênção de Deus para a nossa vida. E hoje, mais uma vez, nós temos a honra e o prazer, diretamente da África, da nossa querida Angola, Luanda, professor, doutor, catedrático, professor Samuel Iassuca. E não menos diferente também o nosso querido professor doutorando Mauro, um piano, uma voz, um piano, né? Tá certo? Então, professor Mauro, doutorando, professor universitário lá em Moçambique, né? Já tivemos a honra e o prazer da presença dele aqui no Brasil, participando em nossa igreja, participando de eventos acadêmicos, e hoje nos abençoa mais uma vez com a sua presença. Oremos todos por Moçambique, que está passando por um momento difícil de crise, mas que certamente Deus vai abençoar e será superado. Não é isso, Mauro? E para iniciar, o título dessa lição é A Ira do Amor Divino. E no Salmo 78, versículo 38, diz o seguinte: Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertar totalmente. É possível, primeiro professor Samuel e depois professor Mauro, é possível um Deus de amor, ele se irá, né? É possível combinar o amor e a ira de Deus. Na introdução dessa lição, como é que o professor Samuel ele vê esse ponto de vista, professor? Saudações a todos, feliz sábado ao doutor Mauro, ao doutor bem, extensivo aos irmãos que nos acompanham no canal do YouTube, para podermos juntos analisarmos aqui aquilo que nós estudamos ao longo da semana. Prezados irmãos, dizer que este é um tema de uma grande discussão, um tema de análise, porque aqui tem dois elementos importantes. Aqui nós que no versário aqui encontramos que, contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Isso é verdade. É dizer que o nosso Deus é amoroso. Tal como temos vindo a estudar ao longo desse trimestre, o nosso Deus é amoroso e ele tarda em estar irado. Ele dá oportunidade a seus filhos para que os seus filhos se aproximem dele, para que os filhos se arrependam, se entreguem e compreendam o amor que o pai tem para com seus filhos. Por esse motivo que a Bíblia nos apresenta que o amor de Deus é a manifestação, é uma grande manifestação. E essa manifestação nos apresenta aqui o aspecto que é da uma indignação pela sua bondade. Quer dizer, essa indignação é provocada pelos seus filhos. A ira de Deus, ela não se apresenta porque Deus pretende estar irado com seu filho. Ele fica irado quando o filho não obedece, depois de obter oportunidades, chances de poder voltar à procedência, ali Deus toma uma posição. E esta posição é para que o filho compreenda a necessidade de que o pai quer dele. E realmente tarda em irar-se. Tarda porque ele dá oportunidade. Ele é um Deus da segunda chance. É um Deus da segunda oportunidade. E quando ele dá esta oportunidade, é para que o seu povo compreenda a sua nobre missão, que não é apenas castigar, punir, mas levá-los aos pés de Cristo na compreensão da sua palavra e no seu próprio chamado. Então, esta é uma nota introdutória de que Deus ele é tardio ao irar. Ele não ira-se no momento, não. Ele dá a oportunidade, dá a chance,
E quando nós entendemos que não queremos que o Senhor, não queremos esta oportunidade que Ele nos dá, ali nós vamos para um outro caminho, ali, então ali o Senhor toma uma outra posição. E esta posição é da chamada de atenção para que, quando a ira do Senhor sobrepor-se, ali esta pessoa, este filho, não tem uma outra saída. Então, nós agradecemos porque Deus tarda a irar, ele dá oportunidade aos seus filhos. Professor Mauro, o que é que o senhor poderia acrescentar? O professor pontuou muito bem aí na nota introdutória. Qual a sua nota introdutória que o senhor poderia nos apresentar aqui para que nós possamos entender esse Deus de amor, né? Mas que o texto bíblico que ele introduz a lição, ele mostra que é um Deus que também pode se irar. Feliz sábado a todos, saudações ao grande amigo, o professor Matusalém. Também tenho aqui um grande amigo que partilhamos juntos na semana passada a lição, o professor Samuel Açúcar. É uma honra, mais uma vez, estarmos aqui juntos, todos, para podermos tratar de negócios de Deus. E também queria agradecer a todo amigo que nos acompanha neste momento, e que sinta-se abençoado nos braços de Deus. Na verdade, a minha nota introdutória nesta lição é uma lição muito, muito impactante, importante, a ira do amor divino. Se nós formos a ver, na semana passada e nas outras lições, nós aqui abordávamos um Deus de amor, um Deus compassivo, mas lembro-me que na lição passada já estávamos a trazer uma outra face, onde o Deus compassivo demonstrava algum ciúme, mas um ciúme positivo, no sentido dele mostrar o quão ele está preocupado conosco, um ciúme zeloso. Mas agora nós estamos a tratar de um Deus que ira-se. Apesar de ele ser um Deus amoroso, ele pode irar-se contra todos aqueles que não obedecem os seus caminhos, os seus princípios. Conforme estava aqui a dizer o professor, esta lição, de alguma forma, não de alguma forma, mas ela sempre mostra o quão, apesar de Deus irar-se, indignar-se com aquilo que é a situação do ser humano em insistir no pecado, em persistir, digamos, em persistir nos seus caminhos errados, mas aqui nos é trazido um Deus que ele dá oportunidade até para demonstrar a sua ira. Ele dá oportunidade para que a pessoa sozinha ela reflita e volte para si. Neste caso, esta lição aqui, há muitos exemplos que nós podemos ver, o que tem a ver com os próprios filhos de Deus, são os filhos de Israel, as oportunidades que Deus foi dando, mas também algo interessante que nós encontramos nesta lição é o fato do mesmo Deus ele dar tempo, apesar de saber de que o seu povo está caminhando numa situação complicada, ele ainda dá tempo. Então, nós aqui, nessa nota introdutória, percebemos que é um Deus que, acima de tudo, ele ira-se, mas também ele não corre para a ira como algum recurso, porque ele é um Deus de amor. Por causa desse amor, ele demonstra de forma a trazer o ser humano faltoso, a trazer a ele de volta aos seus braços, fazendo de tudo, usando todos os caminhos possíveis para evitar irar-se. Ok. Professor Samuel, domingo, né, é o primeiro tópico da lição, angustiados pelo mal. E ele começa dizendo que Deus ama a justiça e odeia o mal, né? E aí ele traça vamos dizer assim,
ele traça um ciclo da rebelião e depois ele contextualiza a partir do capítulo 78 do livro de Salmos. O que essa passagem revela sobre a resposta de Deus diante das frequentes rebeliões do seu povo. Professor Samuel, por favor. Obrigado, professor Matusalém. Dizer que nesta lição de domingo, onde nos encontramos angustiados pelo mal, de facto, Deus ama a justiça, porque Ele é justo. Ele é o dono da justiça. Ele odeia o mal. O pecado e o mal despertam a ira. Ali nós podemos perceber que este ciclo apresenta aqui o ciclo da rebelião, que refere-se à prática deliberada do pecado e da injustiça, que se caracteriza em a quebra da lei, o afastamento divino. Depois encontramos a opressão do povo, o clamor do povo e a libertação aguardada. Então, nesta lição, nós compreendemos que este ciclo de rebelião, o povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo aquelas atrocidades horríveis, como o sacrifício de crianças e outras ações abomináveis aos olhos do Senhor. E neste ponto nós encontramos que Deus se afasta em resposta às escolhas do próprio povo. O povo é oprimido, ele clama a Deus por libertação, em sua graça Deus concede a libertação ao povo, o povo volta a se rebelar contra Deus, e às vezes errando de uma forma ainda mais gritante. Diante desse ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas mantém sua fidelidade sem fim. Aqui encontramos que, apesar desta angústia do mal, apesar de que o povo rebela-se contra Deus, Deus chama a atenção do seu povo, Deus orienta, mesmo não cumprindo com estes pressupostos, Deus ainda dá oportunidade ao seu povo e ainda diz que é um Deus extraordinário que tem uma profunda compaixão pelo seu povo. Por isso que ele é Deus que tarda ao irar-se. Se nós lembrarmos Moisés, quando levou o povo e quando ele saía, foi chamado por Deus para receber a orientação da lei do Senhor, ali o povo depois rebelou-se. Aí o povo percebeu que Moisés não voltaria. E ali o povo entendeu que poderia fazer coisa que o agradasse. Mas mesmo assim, quando Moisés regressa, Deus dá a outra chance a este povo rebelde, a este povo incumpridor, para que eles pudessem chegar a um destino seguro onde o Senhor os tinha orientado que deviam chegar. Então é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, apesar das nossas injustiças, das nossas práticas maléficas, Deus ainda nos dá esta oportunidade, se revela entre nós, e Ele é um Deus de profunda compaixão para com seu povo. Amém. Louvado seja Deus. Mauro, Deus é tardo em irar-se, a Bíblia diz. Deus fica irado diante do mal porque ele é amor. Né? E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. O Senhor é tão compassivo e cheio de graça, diz aqui na lição, que um profeta bíblico chegou a criticá-lo por ser misericordioso, que foi exatamente o profeta Jonas. Depois de pregar a cidade se converter, Deus poupou a cidade, quando anteriormente Deus disse que iria destruí-la, mas aí Jonas ele ficou indignado porque Deus preservou a cidade. Como é que você analisa esse contexto aqui, né, da reação de Jonas frente ao perdão de Deus aos ninivitas? Ok, professor Matusalém.
lição bastante interessante aqui, e uma história muito bem conhecida do profeta Jonas. Eu nunca tinha conhecido um evangelista que vai ao campo para pregar o arrependimento, e quando as pessoas se arrependem, e ele fica triste com isso. Então, aqui nós encontramos um servo de Deus que ele ira-se, né, contra Deus, pelo fato de Deus ser longânimo, ser um Deus tardio em irar-se. Eu gostaria de, para não parafrasear, gostaria de ler aqui no Jonas 4, versículo 1, rapidamente, diz: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Nós aqui temos Jonas a pregar. Depois dele pregar, e ele ficou para ver agora o que é que vai acontecer. E ele até diz: olha, Deus, é por essa razão que eu estava fugindo, porque eu já sabia que o Senhor não vai cumprir aquilo que prometeu, de que ia destruir o povo de Nínive. Há umas lições importantes que nós aqui podemos tirar com essa história de Jonas. A primeira lição que nós podemos tirar aqui é que o Jonas, ele não gostava do povo de Nínive, porque, segundo a história, era um povo que por várias vezes havia se levantado contra o povo de Jonas. E ele não gostava daquele povo, e ele estava à espera do momento oportuno em que aquele povo poderia ser castigado, para que aquele povo pudesse sentir na pele o que o Jonas e o seu povo sentiam quando eles castigavam a eles. Então, era uma oportunidade, como Deus havia dito, que ia destruir a eles, para poder os destruir segundo os olhos de Jonas. Eu vou para lá, sim, porque acabei estando lá, mas a ideia é que esse povo tem que ser destruído, porque é muito mal. Mas aí, nesta lição, encontramos também que nós devemos ter cuidado com essa atitude, mesmo que pareça lógica. O comentador diz: as pessoas que recebem a graça de Deus deveriam ser as primeiras a reconhecer que essa graça é merecida e assim estar dispostas a estendê-las aos outros. Neste caso, nós, quando recebemos algo de graça, até nesse livro de Mateus 10, versículo 8, ele diz que dai de graça porque vós receberdes de graça. Então, o que quer dizer que nós, se Deus teve compaixão de nós, se Deus nos amou, nós não podemos querer que algo de errado possa acontecer com o nosso inimigo. Aliás, até foi o próprio Jesus que disse que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Disse que temos que dar uma face, quando bate tem que dar uma outra face. Então, o que quer dizer que aqui nós aprendemos que a justiça deve ser feita por Deus e não nós mesmos fazermos a justiça ou querermos que algo de errado possa acontecer com alguém que nos tenha feito errado. E vejam que o próprio Jonas, quando ele foi ali descansar e Deus fez brotar aquela árvore aí, e depois veio um verme, coroeu, ele ficou muito triste. Foi quando Deus ensinou-lhe a lição de: olha lá, você queria que eu pudesse exterminar este povo por uma árvore simples, você ficou irado até dizer que eu prefiro morrer do que eu continuar vivo. Então, isso tudo para mostrar que o amor de Deus é muito maior que o próprio mal. O amor de Deus, ele se revela quando o ser humano ele se arrepende. Só para terminar nesta parte aqui, diz aqui: Jonas estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que sabia que ele desistiria de trazer juízo contra Nínive. E aqui quase no fim diz seguinte: referências a Deus como tendo um nariz comprido significa que
ele é tardio em irar-se, muito paciente, enquanto podemos ficar irados rapidamente. Deus é longânimo e paciente, concede sua graça de maneira generosa. Nós aqui temos uma expressão que aparece aqui, quase lá no final, que essa expressão quer dizer o que Deus, que ele é tardio em irar-se, o que significa que Deus ter um nariz comprido. Na verdade, aqui está-se a falar da longanimidade de Deus. Neste caso, nós precisamos de aprender, através desta lição, que, pelo contrário, o próprio Deus na cruz realizou a expiação do pecado, do mal, para que pudesse ser justo, ao mesmo tempo, declarar justos aqueles que creem em Jesus. Então, nós temos que olhar o caráter de Deus, apesar de ele ser amoroso, ser amor, Deus, mas ele também ira-se. Mas quando nós nos entregamos a Deus em oração, em contrição, pelo peso do pecado que nós cometemos, pedimos perdão humildemente, igual aquilo que o povo de Nínive fez. O mesmo Deus está de braços abertos para poder nos receber a qualquer momento. Ele nos chama a qualquer momento. Então, isso mostra o quão Deus ele é. Ele muda quando nós decidimos mudar, seguirmos o caminho certo. Ele queria exterminar aquele povo. Mas quando eles ouviram a mensagem que o servo de Deus havia trazido para eles, que é o Jonas, eles refletiram, jejuaram, oraram, e Deus teve misericórdia deles. Então, o que quer dizer que nós devemos deixar que o juízo seja Deus a fazer. Mas nós orarmos para as pessoas que elas possam mudar, para que elas voltem para os caminhos de Deus. E Deus está sempre de braços abertos para nos receber a qualquer momento. Muito obrigado. Ok, muito bem. Professor Samuel, depois dessa abordagem, né, da indignação de Jonas, injusta, né? A indignação ela pode ser justa, considerando que já aquela história que a Bíblia coloca que Jesus entrou no templo, estavam os cambistas, estavam vamos dizer, uma situação de irreverência, de coisas desvirtuadas no verdadeiro sentido do templo. Jesus expulsou aquelas pessoas. Como é que o senhor analisa no contexto aqui da lição, né, da indignação? Ela foi justa ou injusta de Deus, nesse contexto? Obrigado, professor. Só para realçar aqui a lição que o professor Mauro fez a abordagem, inclusive eu tenho um sermão que eu elaborei com o tema Deus da Segunda Chance, e falando sobre Jonas. De facto, é um Deus que não conseguimos medir a sua dimensão. E pelo facto mesmo de não medirmos a dimensão dele, do amor que ele tem e da oportunidade que ele dá ao seu povo, é a razão que Deus, Jesus, na lição de terça-feira, encontramos aqui uma indignação, uma insatisfação. Porque quando Jesus entra no templo, nós sabemos que o templo é um lugar de adoração, um lugar de culto, e não é um lugar de comércio. E percebemos que havia uma controvérsia sobre aquele povo, e quando Jesus entra, toma uma decisão. Primeiro ficou indignado, entristecido, sabendo que não era um lugar apropriado para fazer o comércio. E a decisão certa era retirá-los daquele lugar, porque era um lugar de adoração. E um outro aspecto também é quando Jesus repreende os seus discípulos. Quando é apresentado às crianças, os discípulos não quiseram que essas crianças fossem a Jesus, e eles criaram dificuldades, impedimento. O Senhor ficou também indignado, triste com o comportamento daqueles que o acompanhavam, dos seus discípulos. O Senhor diz que deixem que as crianças vindem após mim, porque deles é o reino. E daquele que se comportar como criança, este sim fará parte. Então, aqui, e também encontramos um outro aspecto que tem a ver sobre a questão da cura do paralítico. Quer dizer que
nesta lição da indignação justa, é quando nós percebemos de que o outro está a fazer não corresponde com a justiça. Não é certo. E como não é certo, deve ser repreendido para que haja a justiça. E Jesus tinha toda a razão de estar indignado, de apresentar aquela atitude certa de retirar aquele povo da igreja, daquele local de adoração, porque era um lugar apropriado, mas não um lugar para o comércio. E para aqui terminar, permita que eu tome aqui uma nota que diz o seguinte: nesta passagem, a ira de Cristo está associada à tristeza pela dureza de coração. Trata-se da justa indignação do amor, assim como a ira atribuída a Deus. Como poderia o amor não se abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? Por isso, prezados irmãos, nesta lição nós encontramos que Jesus, ao estar indignado, ele apresenta o seu amor, apresenta a compaixão, apresenta estar de braços abertos para receber aqueles que estavam distantes dele, aqueles que não conheciam a mensagem, não sabiam como se proceder, ele os chama e os leva aos pés de Cristo, dizendo que o caminho é este é errado, mas como sou o Deus amoroso, compassivo, então vos dou esta chance, essa oportunidade, para podermos juntos caminhar, cavalgar e termos então ali a vida eterna e juntos cear. Exatamente. Professor Mauro, o próximo tópico da lição traz Deus não se agrada em afligir. Né? E eu achei interessante porque Deus demonstra rapidamente sua preocupação com os oprimidos, assim como sua justa indignação contra os que causam sofrimento, seja de qual forma for. Se o mal não existisse, Deus não se iraria. Né? Portanto, sua ira é exclusivamente dirigida contra o que prejudica suas criaturas. Né? Então, portanto, há um ponto controverso aqui que eu queria que você explicasse, é por que Deus trouxe juízo a Jerusalém por meio dos babilônios no passado, né? Porque Deus usou uma nação pagã, usou não, mas permitiu que uma nação pagã trouxesse juízo contra o seu povo. E por que puniu os babilônios depois? Deus permitiu que os babilônios punissem o povo de Deus, o seu povo, mas depois os babilônios também foram punidos. Como é que a gente resolve esse xadrez, professor Mauro? Aqui nós já encontramos alguns pontos chaves. O primeiro ponto-chave que nós encontramos aqui é que Deus, ele dá oportunidade do ser humano de arrepender-se. É a primeira coisa. A segunda coisa muito fundamental que nós encontramos aqui é que o povo de Deus foi entregue nas mãos dos babilônios por causa das suas ações insistentes, que essas ações não agradavam a Deus. Deus levantava profetas para esses profetas poderem falar ao povo de Deus para saírem dos caminhos maus que eles estavam a tomar. Quais caminhos isso que eles estavam a tomar? A idolatria. O povo de Israel chegou a uma altura que eles até sacrificavam crianças para os ídolos. Chegou uma altura em que o povo de Israel fazia altares em paralelo. O altar de Deus, fazer um altar para fazer coisas que não tinham nada a ver com Deus. E como Deus havia levantado profetas, eles não ouviam a esses profetas, e ele entrega esse povo aos babilônios através do Nabucodonosor para poder mostrar ao povo que, olha, as vossas ações
é que me deixam irados. Eu estava aí a dizer que a razão de Deus ter entregue o seu povo nas mãos dos babilônios, aqui o próprio autor da lição, há uma passagem muito, muito importante que ele aqui, eu gostaria de ler aqui, ele diz: depois que o povo, de maneira persistente e penitente, provocou a ira de Deus, ele finalmente se afastou e entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas Deus fez isso somente quando não houve mais remédio. Então, o que eu estava a dizer que não foi desejo de Deus ter que entregar o seu povo nas mãos nas mãos dos babilônios. Não foi desejo dele. Porque o desejo dele era para que o seu povo voltasse para ele, dado que ele até levantou profetas para poderem falar com o seu povo, mas de forma insistida, eles ignoravam. E aqui, o mesmo Deus, eu estava a dizer anteriormente, o mesmo Deus que havia entregue o seu povo, ele agora faz o quê? Mais tarde, ele trouxe juízo sobre Babilônia por causa da destruição excessiva que havia infligido a Judá. O mesmo Deus que havia usado a Babilônia para poder castigar esse povo rebelde, é o mesmo Deus que, quando viu de que, olha, havia tanta injustiça dos babilônios contra o seu povo, ele vira-se contra eles. Porque nós vimos na lição que Deus, ele não consegue assistir à injustiça. É alérgico à injustiça. Quando há uma injustiça, pelo amor que ele tem, ele faz o quê? Intervém. Então, ele interveio mais tarde contra os babilônios pelas injustiças que eles afligiam, por aquilo tudo de mal que eles faziam ao seu próprio povo. Então, nós aqui encontramos um Deus que ele traz juízo quando nós não andamos segundo a sua vontade. E diz: muitos juízos descritos nas Escrituras como provenientes de Deus são aplicados como situação em que ele entrega o povo aos seus inimigos, em decorrência das suas decisões do povo de abandonar o Senhor e servir aos deuses das outras nações. Então, aquilo que eu estava a dizer aqui, a idolatria foi um dos grandes pecados que o povo cometeu, que levantavam a ira de Deus. Até, só para terminar, se nós formos a lembrar, quando Moisés saía com o povo no deserto, eles fizeram um bezerro. Quando Moisés saiu, fizeram um bezerro ali, puxaram Arão, submeteram Arão naquela situação. E Moisés, quando volta lá com os 10 mandamentos, chega e encontra que o povo está a dançar e a adorar um bezerro criado, que não tinha nada a ver com aquilo que era o Deus que havia tirado a eles. Então, isso sempre entristeceu a Deus. Então, por essa razão que ele entrega esse povo, por causa das suas ações rebeldes, aos outros povos. Depois, o mesmo Deus castiga esses povos, porque esses povos pagãos não vivem também segundo a vontade de Deus. Então, nós aqui encontramos o Deus que intervém, mas também é o mesmo Deus que a sua intervenção é no sentido de trazer de volta. E também nós percebemos nesta lição que é por causa das ações insistidas e não haver mais um outro meio termo. É quando ele acaba entregando o povo para que o povo passasse por uma situação para eles refletirem e ver se eles conseguem voltar para si. Ok. Muito bem, professor Mauro. Continuando nesse raciocínio, professor Samuel, que o último tópico da lição, ele fala que, embora a ira divina seja aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. E existe esse contexto que muita gente pensa que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que castiga, é um Deus que maltrata, é um Deus que pune, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, né? Então, eu queria saber, professor, se existe alguma distinção, né? E se Deus ele age com indignação com os seus filhos no passado e com os ímpios também no passado, como é que deve ser a nossa atitude
a quem pertence o juízo? O ser humano também pode tirar a vida do outro por indignação, né? Nós podemos fazer, né? Usar da ira que Deus usou, ou a ira de Deus é diferente da ira do ser humano. Como é que você analisa esse contexto, professor Samuel? Obrigado, professora Matusalém e a professora. Dizer que esta lição nos remete à humildade, porque o Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Deus que esteve no passado, que agiu no passado, é o que age hoje, é o que está agindo, que poderá agir amanhã também. Então, aqui dizer que a ira de Deus não tem nada a ver com a ira do homem. Deus usou a sua ira, quer no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. E nós aqui encontramos que Deus irou-se contra o mal. É contra o mal por causa do seu amor. Em função do amor que ele tem com o seu povo, ele agiu. Ele toma uma medida. E esta medida é para poder chamar o seu povo aos pés dele. Aos pés dele. E nós aqui encontramos que a ira divina é uma ira aterradora em razão da natureza traiçoeira do mal. Isso contrasta com a pura bondade e majestade de Deus. O amor de Deus é fundamental, mas a ira não. Quer dizer que o ser humano não pode tirar a vida de um ser humano. O ser humano não pode julgar alguém da sua forma que ele interpreta, analisa. Por isso que Deus aqui nos chama a razão de que, quer no passado, quer agora, ele agiu no passado, continua agindo, mas em função do amor que ele tem com o seu povo. E indo um pouco mais além, nós aqui encontramos que Deus tem o direito, só Deus que tem o direito de exercer o juízo. Deus. E quando o faz, sempre o realiza com perfeita justiça. Vejamos que nenhum ser humano tem esse direito, apenas Deus. E ele faz com justiça, faz com amor. Por isso que Paulo, em Romanos 12, versículo 19, Paulo nos chama uma atenção. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, pesados irmãos, dizer que somos chamados a mudar de comportamento, a mudar de atitude, de direção, estamos mais próximos de Deus, não tomarmos as decisões pela nossa própria concepção, pela nossa própria postura humana, mas sim permitir que Deus entre e vai agindo na nossa vida e nos dê orientação suficiente de como nós podemos nos proceder. Por isso que ele é um Deus que demonstra compaixão, é um Deus amoroso, apesar das vicissitudes que nós temos vindo apresentar, que contraria o caráter de Deus, ele ainda nos chama e nos coloca no caminho certo e nos dá essa oportunidade para podermos caminhar por ser compassivo, tal como Paulo se referiu no livro de Romanos. Amém. Bom, concluído, né? O papo está muito bom, mas chegou a hora de encerrar. Mauro, em poucas palavras, como é que você resumiria essa lição? Qual o significado dessa lição para você, na sua vida, né? E como você enxerga o amor de Deus, a ira divina, né? No contexto do ser humano? Ok. Nessas últimas considerações, vou ser muito breve. Gostaria aqui de elencar alguns elementos nesta lição muito fundamentais que nós podemos
que nós aprendemos. A primeira coisa é que o nosso Deus, apesar de ser amoroso, ele ira-se. Tem que estar claro. É um Deus compassivo, Deus de amor, mas ele ira-se. E dizer que essa ira de Deus não vem por acaso, é diferente da ira de um ser humano, conforme estava a dizer aqui o professor Samuel. É uma ira que aparece como forma de demonstrar o amor que ele tem por nós e por ele ser alérgico a injustiças. É ali onde ele demonstra a sua ira. E ele não demonstra logo a sua ira, não. Porque o que caracteriza Deus não é a ira, é o amor. Ele é longânimo, ele dá tempo, ele faz de tudo para que nós possamos voltar para ele. Ele é o primeiro a ir a nossa atrás. Ele abre seus braços para que nós possamos ir para lá com o coração aberto, falar com ele. Ele sempre está disponível para nós. E uma outra coisa muito importante é que nós não podemos fazer a justiça pelas nossas próprias mãos. Temos que deixar o tempo de Deus fazer isso aí. O nosso professor aqui acabou de falar. Muitas das vezes, como seres humanos, temos aquela situação de querer retalhar. Mas nós, como cristãos, somos apelados a deixarmos a ira para Deus. E só para terminar, o que eu ia dizer aqui é que, irmãos, nós temos que ter uma atitude cada vez mais cristã. Nós temos que entender a Deus da forma certa, não entender a Deus como um Deus de amor que ele pode ver o mal, nós nos desviarmos, é como um pai permissivo, que a gente faz tudo aquilo que a gente quer. Não. Por mais que ele seja amoroso que ele é, ou que ele seja amor, mas ele odeia a injustiça e o pecado. Na verdade, Deus não odeia o pecador, mas odeia o quê? O pecado em si. Então, tudo aquilo que ele faz é no sentido de ele poder nos recuperar de volta. É diferente da ira do ser humano, que em algum momento vem para matar de vez, mas Deus chega a esse nível de ele até queimar as pessoas no final de tudo, porque ele está dando até agora momento da gente arrepender-se. Então, ele não corre logo para executar algum juízo, não. Ele dá tempo para nós. Então, o apelo que eu vou deixar é que, enquanto ainda existir tempo, vamos viver segundo a vontade de Deus. O tempo já passou, estamos quase mesmo, quase. Então, temos que viver segundo a sua vontade, porque se nós vivermos segundo a sua vontade, ele vai nos recompensar. Sabemos que a coroa da justiça nos aguarda. Uma nova terra nos aguarda. Um novo nome nos aguarda. Urge, a partir de hoje, querido irmão, aceitar esse Deus e viver segundo a sua vontade. Muito obrigado. Professor Samuel, obrigado. Professor Mauro, professor Samuel. Obrigado. As últimas considerações. Finais. Dizer que este Deus que demonstra compaixão também nos pede a demonstrar essa compaixão com os outros. Ele nos pede que sejamos mais amorosos para demonstrar a justiça, para demonstrar o cristianismo verdadeiro na nossa vida, e esse cristianismo aqui pode se transmitir a outras pessoas que não conhecem este Deus ao qual nós o seguimos e o servimos. E Deus é o único que pode irar-se sem pecar, pois a sua ira é a expressão do seu amor, do seu puro amor. Então, a ira de Deus é a demonstração do amor que ele tem com o seu povo. Por isso, prezados irmãos, nesta semana que está terminando, e esta semana que vamos começando, que coloquemos sempre Deus em primeiro lugar. Todos nós estamos de passagem, apenas somos peregrinos nesta caminhada, nesta cidade, mas existe um lugar à nossa espera.
Existe um céu à nossa espera, onde cada um de nós está lutando para estarmos naquele lugar e junto com os justos estaremos com ele lá. Então tenhamos coragem, paciência, determinação para que possamos vencer o mal e o bem estar sempre a favor de todos nós. Muito obrigado e um feliz sábado a todos e Deus abençoe a todos aí também. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus, missão maravilhosa. E a você que está em casa, lembre-se sempre, Deus é amor. Seja o que for que você está passando, você não pode perder, e você, a gente não pode perder a perspectiva do amor de Deus. Ele nos ama, ele cuida de cada um de nós. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. E como diz a música, se a porta se abrir, ele é Deus. Mas se ela se fechar, Deus continua sendo Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Um feliz sábado. Eu vou pedir agora ao irmão Mauro que faça a oração final, tá certo? Para que nós possamos encerrar. E não esqueça de compartilhar o nosso canal, dar um like, aí se inscrever, se você ainda não se inscreveu, para que Deus continue a abençoar a sua vida. Professor Mauro, por favor, a oração. Oremos. Bondoso Pai que habita nas alturas, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer, Senhor, nessas horas sabáticas, pela lição tão maravilhosa que nós tivemos aqui a debater. Mas nós queremos que esta lição, Senhor, possa ter espaço nos nossos corações. Abençoe a cada irmão, a cada internauta que acompanhou esta lição. Que a partir de agora, Senhor, possa se notar o antes e depois, que nós possamos entender esse Deus amoroso e também percebermos o quão Ele nos ama, até ao ponto de Ele entregar o seu Filho para vir morrer em nosso lugar. Esteja conosco, dê-nos um sábado tranquilo, em nome de Jesus e amém. 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 Obrigado a todos. E que Deus continue nos abençoando sempre. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Obrigado. Obrigado.